Olá, eu sou a Madalena e hoje estou aqui com a Daniela e com o David. Vocês são especialistas em saúde materna e obstetrícia e são responsáveis pelo projeto Pais Preparados Valem por Dois. O projeto começou há cerca de 2 anos, mais ou menos. Na altura começámos só com o curso de preparação para o parto. Entretanto, passado um ano, começámos a perceber que se calhar podíamos aumentar aqui o nosso campo de ação, então criámos o projeto Pais Preparados Valem por Dois, que engloba tanto conteúdos digitais sobre maternidade, os cursos de preparação para o parto nas várias modalidades e também as visitas domiciliárias que fazemos no período pré-parto e no período pós-parto. Subscrevo. É isso mesmo. Nós achámos que realmente havia uma lacuna a nível nacional deste tipo de intervenção, que muitos pais, quando iam para casa, tinham algumas dificuldades e não tinham a quem recorrer. E pronto, esperamos ser sempre uma mais-valia para essas famílias e até agora tem corrido bastante bem. Vocês sabem que eu atualmente não estou a viver em Portugal e onde eu, portanto, em França, esse tipo de programas é completamente subsidiado. Toda a gente tem direito, tipo, a um enfermeiro que acompanha, portanto, ou enfermeira parteira que acompanha, portanto, toda a gravidez e depois o pós-parto. Por exemplo, eu acho mesmo muito importante, às vezes falo com amigas minhas sobre, tipo, como é que vocês sobreviveram sem ter alguém a ir... Não há essa rede. Não. Daqui em Portugal ainda não há, daí haver muitas vezes esta necessidade destes projetos e... De facto, temos tido bastante procura, o que mostra que as famílias, os internamentos são cada vez mais curtos e as pessoas não vêm de lá preparadas para este desafio que é a paternidade e a parentalidade e a maternidade, não é? Portanto, acho que tem sido sempre uma mais-valia. Sim, eu acho que em termos de vigilância da gravidez, o nosso país até está bastante composto, mas depois falta todo o acompanhamento pós. E como disse a Daniela, os internamentos sendo cada vez mais curtos, em termos de aprendizagem, dos ensinos que são feitos aos pais, depois não conseguem cimentar bem as coisas e há uma necessidade depois do acompanhamento pós, que pronto, é também o nosso principal campo de ação é esse. Sim, porque nós hoje estamos aqui um bocadinho para esclarecer algumas dúvidas sobre todos os cuidados do recém-nascido, porque ainda há muitos mitos, ainda há muitas dúvidas. Eu sei que o Fernando discutiu com a minha mãe sobre quantas vezes é que tinha que dar banho às minhas filhas. A minha mãe era dermatologista de 2 vezes ao dia. E ainda agora elas estão com a minha mãe e a minha mãe está em pânico porque elas não tomaram banho ontem. Não, ainda há muitos mitos assim, inerentes à maternidade, nomeadamente os banhos, a mama. A amamentação também é um campo com bastantes dificuldades, muito pelas pressões sociais, às vezes por preconceitos. E pronto, já estamos aqui para isso, não é? Para desmistificar alguns mitos. É um bocadinho o nosso trabalho, até mesmo a nível do contexto da preparação para o parto. Muitas vezes chegam-nos com vários mitos e várias ideias pré-concebidas, também com o boom de informação que há hoje, e é importante filtrar essa informação e dar informação fidedigna, e é um bocadinho esse o nosso trabalho. Quais são os cuidados essenciais que os pais devem ter com o recém-nascido nos primeiros dias em casa? Olha, nós costumamos sempre dizer nos nossos cursos que primeiramente é importante seguir o instinto da parentalidade. Portanto, é uma coisa que eu acho que é inerente e que hoje em dia se está a esquecer um bocadinho. É tudo muito by the book, tem que fazer assim, assado. Muito tecnológico, muito vamos procurar aqui e ali. Exato. E não deixamos que o instinto fale. Eu acho que primeiramente é isso. Depois, dizemos sempre que é importante ter o domicílio preparado com condições de segurança e praticidade para os cuidados. Isto significa o quê? Para já, condições de segurança, muitas vezes até em visitas pré-parto nós costumamos avaliar a segurança para os cuidados ao recém-nascido. E a praticidade é criarem uma bolha de cuidados, que acho que é importante. Costumamos dizer, à distância de um braço ou de um passo, acedermos a tudo o que precisamos para o recém-nascido. Porque é normal, os pais de primeira viagem não têm tanta experiência e quando mudam uma fralda ou quando dão um banho é importante ter tudo ali ao pé, não ter o creme ali, a fralda a colar. Costumamos dar esse... Sim, porque eu acho que somos muito bombardeados com a puericultura em geral quando é preciso adquirir algumas coisas. E então ter também a noção de que é realmente importante e o que é que está perto, para não se abandonar o bebê nunca num muda-fraldas e ir buscar. Nós também, por exemplo, aconselhamos a ter o kit de primeiros cuidados, nomeadamente para a troca da fralda, a limpeza do cordão, olhos, sempre num carrinho que seja móvel, que possam levar para o sítio onde estão naquele momento. Se a família está na sala, tem aquele kit ali preparado para qualquer eventualidade. Se é uma casa com vários pisos, termos vários pisos, tudo junto, mas em vários sítios da casa, até às vezes no carro. Nós falamos que há famílias que têm no carro um kit. Uma mala de primeiros copos. Sempre no carro. Lá está. Por alguém que anda a Portugal, França, tem que andar sempre com as coisas muito triplicadas, duplicadas, e portanto nós primamos muito pela praticidade, sobretudo. Não, mas eu acho isso muito interessante, porque assim, eu para a minha primeira filha ainda comprei aquelas coisas para mudar a fralda e não sei o quê.
eu acho que eu mudei lá em cima, pai, uma vez. Porque de resto nós estamos, a maior parte das vezes, em família na sala, porque é muito mais prático mudar lá em cima do sofá. Portanto, comprei aquelas coisas para impermeáveis, exatamente, muda fraldas. Exato, portátil e para a segunda nem sequer. É isso, porque às vezes faz aquele ninho, aquele quarto onde. E depois realmente aquele quarto, às vezes porque até está mais frio que o resto da casa, porque não é tão utilizado, porque faz com que a família se tenha que mover toda e é um momento que se quer fazer realmente em família. Portanto, nós falamos muito da praticidade e da segurança, sobretudo. Para além disso, depois também é importante manter a vigilância e os cuidados ao recém-nascido que aprendemos, quer a nível de treinamento, apesar de ser curto, às vezes, pelos ensinos que os nossos colegas fazem a nível de treinamento hospitalar, quer depois tudo aquilo que se aprender nos cursos de preparação para o parto, que nós somos defensores disso, não é? Claro. Por isso é que temos o projeto, porque acreditamos mesmo que não é pelo nome do projeto, mas pais preparados valem mesmo por 2 e há aqui uma diminuição da ansiedade e há uma capacitação diferente para depois enfrentar esta nova fase da vida. Eu fiz tudo e eu aconselho muito mesmo. Tanto um curso pós-parto, eu tive uma primeira cesariana e depois consegui ter um parto vaginal. E acho que sem dúvida, se não tivesse tido aulas de preparação para o parto e isso tudo não tinha. O desconhecido para já é muito assustador. Portanto, sim. O que nós fazemos muito nos nossos cursos, às vezes até de uma forma um bocadinho crua, mas ainda assim realista, é explicar as várias opções, não é? Porque o parto é uma roleta russa que nós não conseguimos controlar. Todo o resto, tudo aquilo que nós podemos fazer para preparar a casa, para preparar a família, preparar o casal para a parentalidade, é esse o nosso trabalho e penso que tem ajudado bastantes casais que nos têm procurado cada vez mais, felizmente. Vamos falar do pele a pele. Isso eu acho que se começa a falar cada vez mais, ainda bem, acho que as pessoas começam a achar que é cada vez mais importante. Falem-nos um bocadinho de quais é que são, portanto, como é que podemos promover o vínculo emocional e o desenvolvimento saudável através do pele a pele e também quais é que são outras práticas que podem estimular este vínculo, caso não seja possível, sim. que o bebê está na neona. Exato. Às vezes não é possível. Antes de mais, o pele a pele é uma prática muito simples, não é? E muitas vezes é desvalorizada porque eu costumo dizer que a maternidade cada vez está mais romantizada e às vezes é preciso desconstruir aqui algumas coisas, mas depois há coisas que são tão simples e que efetivamente fazem a diferença. O pele a pele consiste basicamente em colocar o corpo do bebê em cima do abdômen ou do tronco da mãe ou do pai e tem imensos benefícios. É quase como se fosse ali um momento mágico, não é? Para já o bebê sente-se seguro, não é? Porque acaba por sair de um meio onde está muito tranquilo, um meio aquático, que é seguro. Exatamente, que é seguro e acaba por depois, quando vem para o meio extrauterino, naquele momento sente-se novamente confortável, sente o coração da mãe, portanto há imensos ganhos para o bebê, nomeadamente também ao nível da estabilização hemodinâmica, portanto tudo o que seja respiração, temperatura, porque eles nascem todos molhaditos, não é? Acabam por arrefecer. A glicémia também, o açúcar também fica regulado, que é uma coisa um bocadinho estranha, como é que só o contacto pele a pele consegue ter esse benefício, mas a verdade é que tem. Porque tem a capacidade de voltar a dar o equilíbrio que aquele nascimento, mais abrupto ou não, mas que acaba por ser uma transição, não é? Acaba por fazer esta transição de uma forma muito mais tranquila e, portanto, os bebés adaptam-se ao meio extrauterino de uma forma mais tranquila e mais harmoniosa. Às vezes é assim que se conseguem prevenir alguns internamentos em neonatologia, nos internamentos dos bebés que nascem com algum tipo de dificuldade de adaptação, só simplesmente pondo em cima da mãe ou do pai, fazer contacto pele a pele, estabiliza e já não vai ter necessidade dessas intervenções desnecessárias neste caso, não é? Depois acaba também por ajudar um bocadinho no sistema imunitário, porque fica colonizado logo com as bactérias da mãe e isso protege contra depois algumas infecções que possam surgir, fica como se fosse uma defesa natural, por assim dizer. Depois para a mãe também tem alguns ganhos, nomeadamente ao nível da estimulação da produção de ocitocina, portanto vai ajudar um bocadinho também na produção de leite, não é? Porque tem ali o contacto direto e o estímulo direto do bebê e favorece também a evolução uterina que passa pela contração do útero, que é super importante para depois não termos aqui nenhumas perdas de sangue exageradas e garantirmos uma recuperação no pós-parto da mulher, que é muito importante. Depois, para a tríade em si, para o pai também tem alguns benefícios. Obviamente, nomeadamente o reconhecimento mútuo, portanto, este tal processo de vinculação que deve ser o mais precoce possível. Portanto, o facto de o pai, a mãe, o pai que não viveu fisiologicamente a gravidez na primeira pessoa, não é? Porque o bebê esteve sempre a ser desenvolvido dentro da mãe, mas quando o bebê nasce, o facto do pai também estar integrado neste momento a três, nesta tríade, é muito importante para a construção de uma relação futura entre pai, mãe e criança. Não sei se tiveste a oportunidade
Eu portanto, no meu primeiro parto foi uma cesariana e, portanto, eles puseram-me logo, mas foi muito rápido depois, enquanto eu estava a ser cozida e essas coisas todas bonitas. Elas levaram para o pai e foi o pai que teve, portanto, aquele período... Mas a cesariana foi acordada? Foi. Mas, portanto, eles levaram, teve o meu marido um bocadinho com ela, depois no segundo ela veio logo para cima de mim, enquanto eu também estava a ser cozida e essas coisas todas, e depois ainda teve um bocadinho com o pai, portanto nós pudemos fazer logo imediatamente. E depois também tem isso que estava a falar há bocado, que é muito engraçado, porque os bebês quase gatinham automaticamente para a maminha, não é? Eles são tão pequeninos e não sei como, eles conhecem aquilo. E o cheiro, as hormonas, claro que sim. E, de facto, na nossa experiência diária em meio hospitalar, não é? Porque nós também fazemos a assistência ao parto em meio hospitalar, vemos muito isto. Realmente há uma relação ali de afeto tão grande e uma tranquilidade tão grande que permite estes pequenos milagres, estes pequenos reflexos, que não é mais do que um reflexo natural e primitivo, mas que realmente nós conseguimos presenciar todos os dias e pensar que é uma coisa que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde há anos, que é tão fácil de fazer, é tão simples, porque descurar isto, não é? Claro. E acho que realmente a prática, pelo menos em Portugal, e das realidades que nós conhecemos, está a ser cada vez mais rotineiro, de certa forma, e mais estimulado este contacto pele a pele precoce, o que é muito bom mesmo em caso de cesarianas. Portanto, é uma evolução que se está a fazer e é muito positivo. Então, falando agora um bocadinho dos desafios emocionais e físicos, portanto, nos primeiros dias depois do nascimento do bebê. Não é fácil. Como é que os pais podem garantir que também cuidam de si mesmos durante este período de adaptação? Antes de mais, pronto, é uma fase nova da vida, não é? Portanto, naturalmente há aqui uma data de desafios inerentes a isso. Nós, normalmente, nos nossos cursos, costumamos aconselhar aqui uma data de situações para... Até porque nós falamos um bocadinho de... Existe o plano de nascimento, exato, não é? O plano de parto, mas ainda mais importante para nós, e é isto que nós gostamos de focar nos nossos cursos, é o plano pós-parto. Ou seja, o que é que nós podemos fazer previamente ao parto, o que é que podemos programar e tentar antecipar para conseguir que esta transição para a parentalidade seja um bocadinho mais tranquila e mais facilitada, exatamente. Então damos assim uma lista daquilo que se pode fazer, claro que aquilo que resulta comigo pode não resultar com o David, nem resultar contigo, mas damos assim uma lista um bocadinho genérica, mas específica ao mesmo tempo, de situações que nós podemos prever e antecipar. Nomeadamente, nós começamos logo a falar do gerir as visitas, porque é uma coisa que pode ser falada e deve ser falada em casal e em família previamente ao parto, que é quando é que nós vamos estar disponíveis para receber visitas e as pessoas também estarem informadas de qual vai ser a vontade daquela família, porque há pessoas que realmente na maternidade já querem ter um quarto cheio de gente, balões, flores e peluches, e há quem queira o recolhimento, queira viver aquilo apenas a 2 ou a 3 neste caso, depois já com o bebê, e mais tarde então começar a receber as visitas. E quando for para receber, quem é que vamos receber? E em que moldes? E portanto isto é uma coisa que deve ser falada e é um aspecto que os familiares e amigos também devem estar sensíveis a isto, porque de facto é um momento tão especial como desafiante. E nós às vezes até dizem tipo, se nos vens visitar não tragas conselhos, traz comida, traz fraldas, traz o que for realmente necessário para ajudar. E então, gerir as visitas é assim o tópico que às vezes há certas famílias que são mais sensíveis a este assunto e que nós despertamos para começarem a pensar um bocadinho nisso. Depois, outra situação que também é importante, até mesmo para poderem descansar efetivamente, porque é um período também que acaba por ser um bocadinho cansativo por estas novas rotinas todas, é fazer os períodos de repouso sempre que possível. Porque às vezes há a tendência de, quando o bebê está a dormir, então vamos fazer tudo e mais alguma coisa, não é? E quando menos esperamos, já acordou, então não houve repouso nenhum. Às vezes é importante, está a dormir, vamos descansar também. O casal assistir a um episódio de uma série que mais gosta, namorarem um bocadinho. Também é importante aproveitar quando o bebê está a descansar, também terem esse momento só para eles. Eu sei, em relação às visitas, a minha situação é um bocado atípica, porque a minha família não mora ao pé de mim. Mas, por exemplo, onde eu estou, os tempos de... Portanto, a hospitalização, por exemplo, a seguir a uma cesariana é muito maior do que aqui. Eu tive a minha primeira filha num domingo e só saí na quinta-feira. Portanto, foram praticamente 6 dias. E não tive problema nenhum. E não tive problema nenhum, foi só porque era rotina, porque...
E ajudou muito, porque eu lembro-me de dizer que eu queria ir para casa, mas não queria ir para casa, porque tinha ali aquela coisa de se eu achasse que alguma coisa não estava mal, eu Sim, ia o chamar acompanhamento, uma não é? Portanto, e justamente porque acho que a seguir uma cesariana não é uma operação, e portanto nós... É um parto, mas é uma cirurgia. Mas pronto, mas eu também não tenho família lá, portanto eu acho que se calhar se tivesse os meus pais, provavelmente teria essa visita, mas também foi em tempos de Covid, portanto nós não podíamos ter visitas, eu lembro de ficar felicíssima, porque não tinha ninguém, porque assim, eu não me sentia apta disponível, sequer é isso. a receber visitas, é assim, o pós-parto, não é a coisa mais glamourosa, não é? Eu lembro de ter tipo os vestidos encharcados em leite, o cabelo por lavar há não sei quanto tempo, cada vez que me levantava tinha tonturas, sei lá, a cicatriz que eu estava cheia de medo que acontecesse alguma coisa, e portanto, em pânico, eu não queria receber ninguém, portanto foi muito bom essa história do Covid nesse aspecto, e é importante, eu costumo dizer, agora pegando nessa situação do Covid, nós a nível hospitalar às vezes entrávamos nos quartos e eu não sabia quem era a mãe. Portanto, eram mais pessoas do que casal e bebê. E se a única coisa boa que o Covid trouxe foi a restrição das visitas, porque eu tinha muitas senhoras que muitas vezes eu pedia para as pessoas saírem para poder observar e as senhoras diziam-me, ainda bem que você está aqui que me pediu isso. E não tem que haver essa situação. Esse pudor não tem que haver. É um momento que é do casal e eu acho que esta questão da gestão das visitas é muito por aí. É muito importante, sim. Em relação ao internamento assim tão prolongado, por um lado, no primeiro filho foi ótimo, mas se calhar se esta situação se verificasse agora, quando foi o segundo parto, 6 dias longe... Já é muito bom. Mas, por exemplo, agora foram 2 noites, portanto... Pois, são as normais 48 horas. Foram 48 horas, mas só me deixaram sair quando efetivamente eu apresentei tipo porque é considerado uma saída precoce, senão tem que ser 72, portanto para eu sair antes, porque queria ter com a minha filha, lá está, tive que assegurar que tinha uma enfermeira que ia à casa, portanto fazer Pronto, mas sendo uma coisa protocolada Exato. E que já é rotineira num Serviço Nacional de Saúde do país, é diferente de irmos para casa completamente desprotegidos. Sim, que é muito assustador, essas primeiras horas, esses primeiros dias. Nós pensamos, mas quem é que me deu capacidades? Onde é que está a prova que eu posso ser mãe? Exato. Como é que eu sei? Onde é que está o diploma? Nós damos um diploma no final do curso. Portanto, Então faltava isso. Em relação realmente às tarefas domésticas, muitas das vezes as visitas também querem ir a casa para dar cá o bebê e vai lá fazer algumas coisas. Nós aconselhamos a que seja precisamente o contrário. Deixar que a família tenha os momentos de qualidade com o bebê e participe nos cuidados, e as visitas vêm, lá está, com a comida, com a ajuda em termos de roupa, de tarefas domésticas em geral. O que nós também aconselhamos, por exemplo, é a ter comida congelada previamente ao parto, portanto, fazer algumas doses que seja possível congelar e que seja apenas tirar, pôr no forno e tentar agilizar a situação, até porque sabemos que a nutrição é um dos pontos fulcrais para o sucesso do pós-parto da família inteira, seja porque estão mais cansados, seja no caso da mulher que está com perdas de sangue, que fez um esforço enorme durante o parto, que está a amamentar. A fome da alimentação. Portanto, exatamente. ter algumas destas comidas, destas refeições já previamente congeladas ajuda bastante a diminuir o stress neste período. Depois para o casal, obviamente aqui uma dose de compreensão e paciência mútua, obviamente. Isto é um momento em que costuma ser que os filhos não fortalecem, é uma prova e se calhar melhor do que ninguém põe um bocadinho em relação à prova, não é? Eu acho que é assim, nós nunca estivemos próximos de divorciar, mas eu posso dizer uma altura que foi crítica foram os 2 pós-parto, porque há as hormonas, o cansaço, há quase uma cobrança um bocado irracional de fogo, eu hoje acordei tipo 5 vezes à noite, ele não acordou, então quem está a amamentar... Exato, é diferente. É diferente. E portanto há quase, é duro, há uma grande tensão, depois há todas as dúvidas e a falta de segurança, especialmente num primeiro filho, e portanto é duro. Eu acho que paralelamente aqui à questão da dose de paciência e a compreensão mútua, depois é importante também introduzirem o recém-nascido na vida do casal e não ao contrário, porque também acho que há muito a tendência para o bebê nasceu, então agora vivemos só em função do bebê. E eu acho que, não digo na primeira semana, no primeiro mês, mas aos poucos, fazendo o contrário. Se estamos habituados a sair à quinta-feira para ir almoçar, agora saímos na mesma, mas levamos o bebê. E nós somos feitos de hábitos e se calhar estranha esses primeiros dias, mas depois já é comum e o bebê acaba por também adaptar-se um bocadinho à vida do casal. Eu acho que isso é super importante. E depois,
tendo em conta o que disseste, tiveste esse apoio ainda bem, e cá as pessoas que não têm tanto esse apoio e é importante, são as questões das visitas domiciliárias. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda quando se está em casa, tendo em conta também o internamento, como já falámos, que é cada vez mais curto. Peçam ajuda a profissionais capacitados, independentemente de serem familiares ou não, nós estamos cá, portanto, alguma coisa que precisem também. Só dizer. Eu acho muito importante porque depois toda aquela questão só do cordão, eu olhava para aquilo e pensava, será que está bom, será que está mal, se está a cicatrizar, não é uma coisa, não é propriamente bonito, não é? E não é do dia a dia, por muito que o instinto exista, não é? Não, essas situações são mais específicas. Segundo, esqueci completamente, olha, eu já tinha... É normal. É normal e é expectável que a cabeça faça um reset de algumas coisas, até para que se possa voltar a querer ter esta sensação novamente. Então, como é que os pais podem estabelecer uma rotina de cuidados para o recém-nascido que inclua alimentação, sono e higiene, e qual é a importância dessa rotina para o desenvolvimento do bebê? E agora, por favor, eu espero que a vossa resposta vá de acordo com a minha, porque eu já passei horas a discutir isto com a minha mãe. Olha, eu acho que, antes de mais, qualquer momento em que se cuida do bebê é um momento de interação e, por isso, um momento de vinculação. Portanto, as pessoas, às vezes, esquecem-se que o facto de mudar uma fralda, dar um banho, tratar de cordão, isso é um momento de interação e é importante também criar mesmo esta interação quando se cuida do bebê, ir falando com o bebê, comunicando. Só isso já está a ajudar imenso para o desenvolvimento. Relativamente ao banho, o banho, lá está, como tinhas dito, não tem que se tomar banho todos os dias, como é óbvio, não é? Os bebés. Não é necessário. Exato, tomem, por favor. Não, um bebê não precisa tomar banho todos os dias e a hora que se dá o banho está diretamente relacionada com a reação do nosso bebê. Exatamente. Portanto, se é um bebê que após o banho fica tranquilo, sereno, até aproveita para dormir, se calhar sugerimos que esse banho seja dado ao final do dia, para aproveitar aquele primeiro sono. Uma rampa de lançamento para termos uma noite um bocadinho mais descansada. Se é um bebê que após o banho fica super desperto, então se calhar vamos dar então no início do dia. Ainda assim, um bebê, mais uma vez, não precisa tomar banho todos os dias. Claro que o cordão sim tem que ser higienizado várias vezes ao dia, os olhos todos os dias, mas o banho não. E depois em relação Portanto, a mãe... Exato. Avó, peço desculpa. Ainda em relação ao banho, é importante às vezes percebermos efetivamente o efeito que o banho tem no bebê não é no imediato, porque os bebés normalmente choram imenso e as pessoas associam que está a chorar não gosta, é no pós. Portanto, se o bebê fica efetivamente mais tranquilo, depois de estar vestidinho, aí sim, então podemos considerar que fica mais calmo, então dá-se a apostar no banho no fim do dia. No final do dia. Quanto aos tempos e às rotinas, que é tão difícil, não é? Fazer com que um bebê perceba que agora é de dia, a seguir vai ser de noite, isto não é fácil, não é de um dia para o outro. Nos picos de crescimento há aquelas regressões, tudo aquilo que resultava até aos 2 meses, chega só aos 2 meses e deixa de funcionar. Aos 4 voltamos a ter este desafio. Tal como nós costumamos dizer, é encarar a normalidade da situação, obviamente, mas tentar que com algumas coisas, nomeadamente com a questão da luminosidade, as cestas de dia terem um bocadinho mais de ruído pela casa e um bocadinho mais de luminosidade, e as de noite, o sono à noite ser mais tranquilo, mais escuro, para que o bebê consiga compreender. Mas isto, claro, cada bebê é um bebê, não vem com livros de instruções, era ótimo, ou não, porque se calhar perdia um bocadinho o encanto do desafio da situação. Mas sim, é tentar que desde cedo se consiga implementar alguma rotina dentro daquilo que não é rotina, que é ter um bebê e ser um bebê, não é? O sono é um desafio, sem dúvida, mas os bebés também não conseguem perceber logo, inicialmente, como é que funcionam as nossas rotinas. E é o que a Daniela diz, é importante criar rotinas, sim, desde cedo, primeiramente durante o dia termos os barulhos normais e a luminosidade normal, e depois à noite, efetivamente, quartos mais escuros, ter mais atenção com o barulho, para percebermos desde cedo esta diferença do sono, das cestas, aliás, e do sono efetivo. E quando isso é bem treinado depois e bem conseguido depois, nota-se mesmo muita diferença no descanso dos bebés. Não sei como é que foi a tua experiência com os sonos. Olhem, eu tive uma primeira filha que eu tentei implementar mais do que 50 rotinas, eu via as janelas de vigília tipo ao minuto, mas ela está acordada há 41 minutos, já vai dormir, em pânico. Bem, ela não dormia super bem. Depois teve uma filha que eu acho que foi muito mais descontraído, porque como já tinha uma, não podia, portanto, não havia silêncio todo em casa, nem sempre fazia as cestas no berço, porque eu ia ao par com ela, porque saíamos e não sei o quê, e dorme muito melhor. Portanto, acho que é aquela coisa, tudo o que aprendemos com o primeiro bebê, esquecemos com o segundo e vice-versa. Mas também acho que há alguma coisa que me ajudou muito, que isto vai agora parecer uma frase daquelas chatas de autoajuda que nós temos, mas é pensar um bocadinho no pós-parto, que tudo passa, porque eu sei que com a minha segunda filha, tipo, eu estava
a chorar, porque lembro-me das primeiras vezes que damos de mamar mesmo, e eu tenho uma experiência de alimentação muito positiva, mas dói. Exato. Dói! E com sono, e a pensar, fogo, que ela dormiu 5 minutos e não sei o quê. E depois na minha cabeça eu dizia-me, passaste com isto no primeiro, e vai passar, daqui a 2 meses já nem te lembras da dor, tipo, vai acabar por passar, e ajudou um bocadinho. Mas acho que ter uma rotina, pelo menos para mim, um bocadinho, não tão estrita como eu tive com a primeira, mas um bocadinho, ok, acordamos, vamos comer, ela fica no tapete a brincar enquanto eu me arranjo, na primeira sesta eu aproveito para ler um livro, para fazer isto, para descansar. Mas é isso, o estímulo diurno também é muito importante. Sim. Porque muitas vezes não se percebe porque é que o bebê à noite não dorme tão bem e durante o dia não se estimulou, não viu cores. Claro que consoante o estadio de desenvolvimento, obviamente, mas não viu cores, não viu luz, não viu som, não mexeu, não brincou. Se não fez isto, naturalmente durante a noite está desperto e quer fazer essas coisas que não fez durante o dia. É preciso uma grande dose de força, claro que sim, é preciso uma grande dose de paciência e de criatividade, sobretudo. Exato. Eu às vezes é o que eu penso, a maternidade e a parentalidade é feita de criatividade, mas depois compensa tudo, claro. Acho. Mas é engraçado, nós sabemos tudo na teoria, mas depois ao ouvir a Maria falar na prática, tu não sentes um bocadinho que esta segunda vivência da maternidade, quando rompes um bocadinho com fundamentalismos e com tudo muito by the book, não é tudo um bocadinho mais fácil? Muito mais fácil. Eu lembro da minha filha ter pago uma semana e eu estar quase cega, não é? E eu estava com um livrinho tipo a mostrar, assim. E não fazia nada. E depois o meu marido chegava a casa e dizia, ai, estou cansadíssima, o que é que fizeste? Tive a mostrar um livro porque eu tinha, ela precisa de ser estimulada. E agora estou tipo a fazer maquilhagem, ponho ao meu lado, ela está entretidíssima, a olhar para as maçãs e tudo é novidade, não é? Claro. E desconstruir. Mais tranquilidade. E muito mais. Uma coisa um bocado polémica sobre o sono é que eu sempre acordei as minhas filhas durante o dia, porque elas, as duas, insistem em fazer cestas de 4 horas durante o dia. Pá, eu lembro da minha mãe e a minha sogra ficarem escandalizadas, tipo, tu não as podes acordar, tipo, não se acorda um bebê. Eu, não, mas à noite. Quando elas estão, pá, porque depois ajudar é o que resulta. É o que resulta com cada família. Sobretudo isso, e isso é o instinto. E isso é aquilo que não está nos livros, que não está nos blogs, que não está nos Instagrams, exatamente, que não está em lado nenhum, é o instinto. Então, uma questão que eu acho que assusta muito os pais, que é como é que nós distinguimos um choro que é um choro normal, porque os bebés choram, não é a única forma que têm de comunicar, e um choro realmente de desconforto, de necessidade. Há diferentes tipos de choro, porque agora há aplicações até, eu não instalei, mas há, para dizer que porque é que o bebê está a chorar. Antes de mais, tu começaste logo com a frase chavão, que era o que nós tínhamos preparado para a nossa resposta, que é encarar o choro como forma de comunicação do bebê. O bebê não vai falar. Às vezes os pais dizem, ele está a chorar. Se falasse é que era um bocadinho mais estranho. Encarar como forma de comunicação. E depois sim, efetivamente, já há quem discuta que diferentes tipos de sons podem significar algum tipo de choro diferente. O que nós aconselhamos para os pais, primeira viagem, é... primeira viagem é os primeiros tempos, porque não se conhece o choro daquele bebê, ponto. Então, quando ele nasce tem um choro. E agora? O que é que fazemos, não é? É perceber quais são as necessidades que o bebê precisa naquele momento. Portanto, nós temos uma checklist também, nós funcionamos muito por checklist para perceber exatamente, vamos ver se este bebê, o que é que está mal, ele está desconfortável, porquê? E que às vezes pode não ser desconforto, não é? Então nós normalmente costumamos avaliar a fome, não é? Naturalmente, portanto pode ser uma situação do bebê ter fome, ok, não tem fome, check, avançamos para a próxima, sem frio, sem calor, é importante, e muitas vezes os pais não conseguem muito bem perceber. Pronto, a avaliação do frio e do calor no recém-nascido normalmente se faz através da nuca, não é? Para percebermos se realmente está ou muito quente ou muito frio, para percebermos se temos que adequar a temperatura. Eles têm sempre as extremidades mais frias e mais roxas. E é normal. Às vezes o que acontece é, está com a mão fria, vou tapar. E o bebê está a chorar de calor. Exato. Depois vemos a fralda, não é? Porque também pode estar a chorar porque tem a fralda suja. Não tem. Check. Não tem. Cólicas, massagem para as cólicas, outro momento também importante de conexão, mas sobretudo de grande alívio e que pode ser feito por rotina diariamente nos bebés que realmente têm mais propensão a ter cólicas. Se não é fome, se não é frio nem calor, se não são as cólicas, se não é fralda, o que é que pode ser então? Mimo, não é? Todos os bebés gostam de mimo. Eu tenho pânico. Precisam de mim. Eu tenho pânico de ser tipo mexão. Tipo, imagina que o bebê tem que mexer e não sabe falar. O meu pânico começa a ser, lembro das minhas filhas, tipo assim, pronto, vou descarte com o X. Mas eu acho que com o mexão no recém-nascido, acho que o recém-nascido com o mexão não é assim. Não é uma preocupação. Mas sim, mas eu acho que passando tudo e
As necessidades básicas todas, não são. É o mimo. Os bebés normalmente, os recém-nascidos, beneficiam muito até do swaddle, quando eles são colocados em swaddle, porque faz muito, assemelha-se muito à forma como estão no útero da mãe, e portanto o embalar, o sussurrar ao ouvido, basicamente aquilo que as nossas avós faziam, que sem conhecimento nenhum... Que é um instinto, lá está, e que sem conhecimento nenhum da teoria estavam a fazer tudo certo. Tudo certo, ok? Porque assemelha-se muito à posição fetal quando eles estavam no útero, o barulho e o balanço é exatamente o que eles ouvem e o que sentem quando estão na barriga da mãe, e às vezes é o suficiente para acalmarem. Portanto, eu acho que fazendo esta checklist, acho que as coisas correm bem. Certo. Portanto, não é preciso descarregar a aplicação nenhuma no final. Deixar o instinto falar. Obrigada a todos por terem assistido, espero que tenhamos conseguido responder às vossas questões sobre a parentalidade. Vocês podem assistir a estes episódios no Instagram da Mostela ou no YouTube e esperamos por vocês. Portanto, até à próxima. Até à próxima! Tchau.